Oi, gente! Meu nome é Amanda e hoje vamos assistir uma aula de arte e o tema de hoje é sobre a tragédia. Vamos conhecer um pouco sobre a história de Édipo Rei, escrita por Sófocles. A gente já tinha visto em outra aula que um dos principais gêneros na Grécia Antiga do teatro era a tragédia e a comédia. E aqui a gente tem as características deles para a gente começar a entender melhor sobre a tragédia. Vamos lá. A tragédia apresenta o drama de um herói, tem esse sofrimento do herói, a presença dos deuses. Ela também é escrita em trilogia, ou seja, em 3 partes. Geralmente, uma continua a história da outra. Tem um clima de tensão e também um final trágico. Sempre termina em morte. E também tem algumas questões morais a serem apresentadas. Então, a tragédia tem um cunho educativo. Já a comédia é bem diferente. Os personagens são estereotipados. Os protagonistas geralmente são palhaços, os bobos, os fingidores. O tema das obras são coisas do cotidiano. Não são assuntos sérios, não tem uma temática rígida. E também não era bem estruturada. Sempre tem ironia, sarcasmo e sensualidade como temas. Além disso, os personagens não eram heróis, eram pessoas simples, do povo, e às vezes um nobre. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre Sófocles, que era um dos principais autores da tragédia grega. Diferente dos outros autores de tragédia, Sófocles, ele, além de escrever as histórias em trilogia, ele não colocava elas como dependentes. Então, cada peça, ela era independente. Ela poderia ser assistida, mas não precisaria de continuidade. Não precisaria assistir as 3 para entender a história toda. Então, a principal trilogia dele é Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono. Essas 3 são as principais peças dele, mas você não precisava assistir todas para entender a história. E o que eu escolhi hoje para conversar com vocês, para mostrar a história para vocês, é de Édipo Rei. Vamos conhecer um pouquinho. Essa história, ela foi escrita em 430 a.C., então faz bastante tempo. É uma das tragédias mais famosas e até hoje ela é bastante estudada e também encenada. Então, muitas pessoas estudam ainda sobre a peça de Édipo e analisam sobre a história, sobre o que aconteceu. A tragédia ficou tão famosa que em diversas partes do mundo ela continua sendo encenada, às vezes readaptada. E também a sua história virou inspiração para romances, novelas e muito mais. Agora a gente vai conhecer o resumo da história. Vamos acompanhar o vídeo? Essa é a história de Édipo Rei, escrita por Sófocles, a tragédia grega. A história acontece em Tebas, que hoje fica no território do Egito, mas antigamente ela pertencia à Grécia. A história conta que lá em Tebas, o rei Laios e a rainha Jocasta estavam prestes a ter um filho. E aí foram se consultar com o oráculo. O oráculo disse que se esse bebê fosse um menino, ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Sabendo disso, o rei mandou matar a criança, mas o servo não teve coragem. Levou a criança para uma terra distante e pendurou ela pelos pés. Amarrou ela e deixou ela lá. Um camponês que passava por ali viu a criança e resolveu resgatá-la. Levou ela para os reis de Coríntio, Pólibo e Mérope. Eles não podiam ter filhos, então adotaram a criança e deram a ele o nome de Édipo, ou seja, pés inchados. A família estava muito feliz e Édipo cresceu um jovem feliz e saudável. E aos 18 anos, como era de costume, foi se consultar com o oráculo, que disse que ele mataria o próprio pai e se casaria com a mãe. Acreditando ser filho dos reis de Coríntio, Édipo, desesperado, pega suas coisas e vai embora para a cidade mais próxima, que era Tebas. Seguindo no caminho de Tebas, Laios e seu servo estavam saindo da cidade para se consultar com o oráculo de Delfos. Se encontram no meio do caminho e cria-se um clima de disputa. O servo de Laios mata o cavalo de Édipo e Édipo mata Laios, sem saber que era o próprio pai. Enquanto isso,
Em Tebas aparece uma figura amedrontadora, a Esfinge. Ela tem um corpo muito esquisito, o corpo de leão e a cabeça de mulher. E ela ficava na entrada de Tebas com um enigma muito difícil. Quem conseguisse resolvê-lo entraria na cidade, mas quem não conseguisse, ela engoliria. O enigma era o seguinte: o que pela manhã anda em 4 pés, à tarde em 2 e à noite em 3? Édipo, ao tentar entrar na cidade, pensou e refletiu muito e descobriu: é o homem que de manhã engatia, à tarde anda e à noite anda com a sua bengala. A esfinge humilhada se jogou para a morte e Édipo foi recebido com muita festa e muita alegria pelo povo de Tebas, que finalmente tinha se livrado daquele monstro que assolava a cidade por tanto tempo. Édipo recebe a mão de Jocasta, a rainha de Tebas, em casamento, e assim a profecia continua acontecendo. Ele havia matado o pai, Laios, e agora se casou com a própria mãe. Os deuses, vendo tudo aquilo, ficaram muito chateados e resolveram mandar uma praga para Tebas. Édipo, desesperado, foi se consultar com o oráculo, que diz que deveriam expulsar da cidade aquele que teria sido o assassino do rei. Tiresias, o vidente, disse que Édipo era o assassino. E ninguém acreditou naquela história. Então, ele resolveu chamar o servo, aquele que deveria ter matado Édipo quando criança. E ele explicou que não matou o bebê, apenas deixou ele na árvore. A história foi toda esclarecida, Édipo ficou desesperado e Jocasta, em choque por ter se casado com o próprio filho, se enforca. Édipo fura os próprios olhos. Agora que a gente já conhece a história de Édipo e um pouquinho sobre a tragédia e também sobre o autor Sófocles, a gente vai fazer uma atividade bem simples e hoje está bem fácil. Vamos lá? A história de Édipo mostra que o homem desconhece o verdadeiro sentido das suas ações. Não adianta nada fugir do seu destino. Então, sabendo disso, vamos responder as questões. Primeira pergunta. O verdadeiro pai de Édipo, Laios, tentando impedir o cumprimento da profecia, comete um ato que desencadeia uma sucessão de fatos que garantirão a concretização da profecia. O que foi que ele fez? Que ato foi esse? Então, vamos lembrar da história para a gente poder saber. Segunda pergunta. Ao fugir da casa dos seus pais adotivos, Édipo tentou evitar que a profecia acontecesse e acabou encontrando mais depressa o seu destino. Como foi que isso aconteceu? Então, vamos relembrar a história para a gente poder responder essa questão. Agora a terceira. Segundo a história, a esfinge era um monstro que tinha o corpo de leão e a cabeça de mulher. Ela propunha enigmas para os viajantes e devorava aqueles que não decifravam. Agora é a sua vez. Crie um enigma bem difícil e proponha para os seus colegas. Essa vai ser bem divertida de vocês fazerem aí em casa. Então, crie um enigma bem divertido, bem diferente e o principal, bem difícil, hein? E eu já quero ver, estou curiosa para ver que enigma vocês vão criar. Será que eu vou conseguir responder? Não sei. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê no próximo programa. Tchau!